Estamos começando aqui hoje, né, dia 8 de agosto de 2024, mais um evento da Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, Ana Camargo. Enquanto nós estamos aguardando os buscadores que tenham por acaso interesse nesse tema, vamos aproveitar para convidar alguns para participar e assim, daqui a pouquinho nós damos entrada aqui no nosso trabalho, não é? Agora nós vamos convidar alguns buscadores que fazem parte aqui desse cadastro, não é? E convidá-los para esse evento, né, de hoje, que é o 66º evento da Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, Ana Camargo. Essa escola, enquanto isso eu vou dando algumas informações, que essa escola ela foi criada em 10 de julho de 2013. Portanto, completou agora no mês de julho 11 anos, não é? Então, 11 anos essa escola acolhe buscadores de si mesmos, né, com os mais diversos temas. Os vídeos que são gravados aqui, eles vão para o YouTube, sem nenhum tipo de pretensão, porque não é o caso, mas só para pessoas que pudessem ter interesse, né, em chegar até aqui. Então essa é a ideia, né? Estamos chamando mais alguns buscadores, ver se eles têm interesse por esse tema. Esse tema foi o tema do mês de julho, mas não foi possível fazer o evento em julho, né, junto com a comemoração da escola. Mas eu vou depois dizer para vocês por que eu estou fazendo esse evento de qualquer maneira, com esse tema, agora em agosto. Então a história é a seguinte: qual o melhor lugar para mim qual o lugar para mim, melhor lugar para mim, no relacionamento familiar. Então, esse é um tema que começou em maio, e em maio a gente fez só relacionamentos, e eu resolvi continuar os temas, o tema relacionamento, né, de outra forma, e abordando os diversos tipos de relacionamento que existem. Então é isso que nós estamos fazendo agora em agosto. Provavelmente o relacionamento afetivo sexual vai entrar em setembro. E essa é a nossa intenção, né? Vamos ainda ver se a doce espiritualidade nos orienta ou se existe algum pedido diferente de um de vocês, talvez nós possamos atender. Mas por enquanto a ideia é relacionamentos afetivos sexuais em setembro. Bom, convidei algumas pessoas aqui, não é? E como o nosso objetivo não é aumentar o número de seguidores, mas sim criar um acervo lá no YouTube para que as pessoas, que já tem 66, com esse 66, mas tem mais vídeos lá, para que as pessoas de todo lugar do mundo, do Brasil, possam se beneficiar, se for o caso. Então, ter temas disponíveis lá para que as pessoas possam um dia ouvir ou encaminhar para um amigo que esteja precisando. Normalmente os temas são dentro da minha especialidade. Eu sou uma psicoterapeuta com muitos anos de formação,
e muito especializado em doenças crônicas, em adicção de qualquer tipo, droga lícita ou ilícita. Também na categoria de doenças como depressão, síndrome do pânico, câncer, HIV, AIDS, quer dizer, que são os meus carros-chefes mesmo, em tratamento, né, por ser uma pessoa especializada. Então esse é o nosso objetivo hoje, é falar desse tema do relacionamento. E enquanto eu aguardo chegada de buscadores aqui, eu falo para vocês sobre os eventos da escola, né? Então agora, no dia, como hoje é o mês, é o primeiro do mês de agosto e é um Conversando, no dia 17 de agosto tem o trabalho presencial mensal, que nós fazemos sempre, onde você pode ter um encontro para trabalhar esse tema e com constelação familiar também, com representantes de madeira. E temos o workshop, que começa também às 13 e vai até às 18. Essas inscrições podem ser feitas com a Letícia Rigoli. Eu vou botar aqui o número para vocês, se vocês tiverem interesse. E inscrição 99609, acho que eu botei demais aqui, 3147. Então, vocês podem ter todas as informações, né? A primeira etapa do presencial é um trabalho de reflexão sobre o tema, e é um trabalho social. Portanto, eu não tenho problema nenhum em dizer a vocês aqui qual o valor desse trabalho, né? Então, ele é um trabalho de R$60, né? Realizado lá na Rua Desembargador Isidro 18, um sábado, né? Quer dizer, ou seja, se esse sábado, o próximo sábado. Então, e o compromisso da escola é atender aos buscadores de si mesmos, né? Esse é o nosso objetivo. Então, se você se sente atraído por um tema da escola, a escola tem lá no Instagram, vocês passam por todo, lá no YouTube Minto, vocês passam por todo o menu com os temas da escola, ok? Eu vou ver aqui agora se eu consigo passar para talvez um outro Instagram que tem, né? E acho que não. Acho que eu não vou conseguir. Mas vamos fazer por esse aqui mesmo, né? Uma pessoa que tem interesse, o universo vai acabar conspirando e ela vai achar, né, o nosso trabalho. É assim que eu acredito, né? Bom, qual o melhor lugar para mim nos relacionamentos familiares? Primeiro, quero dizer que, embora eu tenha as minhas crenças, né, sobre várias coisas, eu sou uma pessoa que acredita em reencarnação e tal, mas o relacionamento familiar, independente de você acreditar em algo reencarnacionista ou não, é algo que acontece, não é? Nós temos as nossas famílias, nascemos de um pai e de uma mãe, não é? Essas pessoas são muito importantes na nossa vida, porque nos deram a vida, e nós ficamos, de alguma forma, dentro desse núcleo de onde nós viemos, com esse pai e com essa mãe. Mesmo que nós tenhamos sido adotados, isso é uma concepção, inclusive, da constelação familiar. Então, você pode ter um pai e uma mãe de coração, porque foi adotado, mas você tem o pai e a mãe biológicos, que são o sistema de onde você vem. Conhecer isso, de onde eu vim exatamente, pode ser muito importante para a definição de um ser humano
que seja saudável, não é? Ricardo Luiz Tavares, muito boa noite, como vai? Então, o que nós vamos falar aqui vai dizer respeito ao nosso sistema como ele é, não é? Às vezes não fomos criados por pai e mãe biológico, mas temos um pai de coração, uma mãe de coração, e eu quero falar desse contexto, nesse contexto, não é? Essa família que eu reconheço como minha família. Muito boa noite, Luiz. Ricardo Luiz. Então, quem eu reconheço como minha família, não é? Tirando tudo que a gente possa imaginar de preconceitos ou não é? Com relação ao trabalho da constelação familiar, quero dizer a vocês que, no meu caso, eu sou consteladora há 15 anos, com imensa experiência, com formação com Bert Hellinger, com meu mestre Peter Spelter, e essa constelação familiar que nós praticamos, que eu falei para vocês no início que vai ter lá no presencial, porque tem um workshop no dia 17, é algo, digamos, raiz, como diz o pessoal, né? É alguma coisa raiz. E é o que nós seguimos, a nossa crença, porque temos os resultados. Primeiro em mim, né? Porque pela metodologia Exemplo Vivo eu estou envolvida nesse processo, né? Que é a metodologia que eu criei na psicoterapia. E a importância do trabalho que eu vejo nos meus pacientes, nas pessoas que me procuram e que utilizam a constelação sistêmica familiar, né? Uma abordagem mais rigorosa, que é como nós trabalhamos lá. Bom, mas falar do relacionamento familiar. Tem uma parte disso aí, quando eu resolvi falar desse tema, houve um acontecimento com uma pessoa de minha equipe que perdeu um ente querido muito próximo, e com isso as pessoas que frequentam os meus trabalhos também reverberaram esses sentimentos nas suas vidas. Isso foi um fenômeno interessante porque estamos todos conectados, não é? Então, pessoas que se conhecem, elas conseguem empatizar e entender as dores dos outros, né? E, além disso, conseguem trazer, se são buscadores de si mesmos, conseguem trazer para si mesmos aquela experiência vivida, aquela vivência, como parte do seu processo de crescimento. E foi isso que aconteceu. Por isso esse trabalho foi suspenso. Porque também, e eu não me excluo, não é? Por causa do Exemplo Vivo eu não me excluo, também em mim. E ficou difícil falar de qual é o melhor lugar para mim no relacionamento familiar. Né? Porque muitas vezes nós temos que separar aqui qual é o meu papel naquele núcleo, aquele núcleo a qual eu pertenço, né? E quem sou eu naquele núcleo, a pessoa, o indivíduo. E como acontece isso? Para explicar melhor. Boa noite, Dara. Para explicar melhor, acontece assim. Naquele núcleo familiar, nós convencionamos e sabemos que é assim, que o papel, quais são os papéis? Pai, mãe, irmão, todos aqueles que eu considero meu núcleo familiar, né? A quem eu dou essa importância, a quem eu dou esse lugar, não é? Bom, sobre isso eu tenho algo no meu trabalho psicoterapêutico que é dizer para as pessoas que nós precisamos separar papéis de pessoas. Então, é o pai, mas o nome dele é João. Então, quando eu separo esquizofrenicamente o papel da pessoa, eu consigo conceber, às vezes, com esforço, eu consigo conceber o que aquele indivíduo João é, independente da importância afetiva que o papel me traz.
Então, não é raro você encontrar ambientes familiares, eu trabalho com família, em que um pai está deslocado no afeto de um filho. Por quê? Porque esse filho, ele acha e diz, esse meu pai é um problema, abandonou mamãe, papá, umas histórias, né? Muitas histórias. Mas, na verdade, quem abandonou mamãe foi um indivíduo chamado João. Foi ele. Não foi o papai que abandonou a mamãe. Foi o João que abandonou a Maria. E isso não tem nada a ver, não pode ter a ver com a concepção afetiva de alguém, porque faz confusão. E com isso eu deixo de ter um pai que deveria ser para mim um exemplo, uma pessoa importante, que eu amo profundamente, que me deu a vida ou não, no caso da adoção não importa, né? Eu preciso separar essa pessoa nos seus erros e acertos, dos erros e acertos do João. Quando a pessoa consegue fazer isso, ela tem um alívio. Ok, meu pai eu vou preservar. A imagem, o papel de meu pai, eu vou preservar. Mas com relação ao João, eu tenho uma série de questões que eu, como indivíduo, à medida que a gente vai crescendo, vai se tornando adulto, eu consigo olhar para aquele pai de uma maneira bem clara para mim como pessoa. E pode ter qualidades naquela pessoa João e defeitos naquela pessoa João que eu não gosto. Então, oi Ana Maria, são defeitos que eu realmente não gosto. Entende? Então, o que acontece? Deixa eu dizer aqui, você está aqui separando o papel da pessoa. Bom, eu estou falando do pai, eu estou falando da mãe, eu vou falar também dos filhos, né? Peraí que entrou a Ana Maria aqui e acho que não era para fazer isso. Enfim, eu vou sair daqui. Só um minuto, gente, que eu me enrolei aqui, tá? Então, eu vou retirar a Ana Maria daqui porque ela entrou, pediu uma entrada e eu não sei fazer isso direito, né? Eu vou remover a Ana Maria daqui. Pronto, já removi. Só um instantinho. Pronto. Então, o que acontece? Nós hoje vamos abordar o melhor. Quando eu fiz esse tema, a pessoa que trabalha comigo, a Kátia Jorge, disse assim, qual o melhor lugar no relacionamento familiar? Boa noite, minha filha. Qual o melhor lugar no relacionamento familiar? E eu disse, não. Qual é o melhor lugar para mim no relacionamento familiar? Porque eu não quero falar do papel. Eu quero falar de como eu me coloco dentro daquele sistema familiar, não é? Então, se eu sou um filho, amada filha, também, você é muito querida. Então, qual o lugar que eu ocupo naquele contexto, não é? Então, eu estou falando de pai e mãe, mas eu quero falar sobre a perspectiva do filho, não é? E muitos filhos têm muitas dificuldades com as suas mães, porque eles não separam o papel deles, dessa mãe, desses pais, do papel da pessoa, né? E boa noite, Wanda, seja bem-vinda. Então,
separar papel e pessoa é o primeiro passo para eu poder olhar com distância e com isenção, como adulto, que eu estou falando aqui de filhos adultos, né, para aquele ser humano. Ora, isso faz muita diferença, porque se eu preservo o grau de parentesco, o papel em meu coração, eu digo assim, é como se fosse sagrado, né? Aquele negócio, mãe é sagrada e tal, né? É mais ou menos isso mesmo. Eu preservo aquele papel na minha vida, não é? Embora a pessoa que desempenha aquele papel possa não ser a minha melhor expectativa, pode não ser aquela pessoa que eu concorde mais, que eu queira mais estar perto, né? Por acaso, esse evento tinha sido cancelado, como eu falei, está acontecendo na semana do Dia dos Pais. Especialmente falando sobre isso, sobre pais vivos ou pais que já se foram, não é? Fica mais importante ainda, se eles já se foram, que eu possa separar o papel da pessoa. Muito importante, porque se eles já se foram, passado é. Essa é a realidade. Passado é o papel, mas a pessoa no meu coração, e esse papel no meu coração, eu ainda posso preservar. Isso pode ser toda a diferença entre uma depressão, é, os sentimentos de culpa que eu possa ter, né, por ter feito menos ou mais, enfim, mais com mais não dá culpa, né, de que não fiz tudo que eu deveria fazer. Então, esse Dia dos Pais, a minha sugestão, apenas uma sugestão, seja quem for o João, preserve o papel no seu coração. Sejam esses pais vivos ou esses pais que já não estão mais com vocês. Porque preservar o papel pode trazer um sentimento de pertencimento muito importante, não é? Eu pertenço àquele pai fulano, aquele pai que se chamava João. E eu pertenço e a minha gratidão eterna é muito interessante isso, eu tenho que dar esse exemplo. Às vezes um adicto chega para mim, eu já falei que sou especializada em adicção ativa, drogalista e ilícita, e diz, Ana, peraí, olha só, eu uso porque é muito difícil ter o pai que eu tive, ou ter a mãe que eu tive, que eu tenho, porque está tudo errado, né? Eu tenho essa críticas a essa pessoa. E aí, só me drogando, não é? Isso é uma saída rápida pela esquerda de quem não quer, na verdade, se olhar, não é? Porque não está aqui sendo considerado que um pai e uma mãe, qualquer que seja, né, possa justificar o uso de uma droga, lícita ou ilícita. Então, eu ser um filho que tenho esse pai e essa mãe, esses representantes, né, de tudo que eu sou. Porque, veja bem, existe aí vou falar dos filhos que são filhos legítimos, não estou falando dos filhos adotivos, porque o filho adotivo tem uma outra pegada, né? Esse pai e essa mãe que me deram a vida. Então, eu não posso ignorar, não é? Por pior que eles tenham sido ou que eles sejam, não posso ignorar. E isso, se eu ignoro, eu saio do meu lugar, ou melhor, fico sem lugar na minha família. O que não é bom, porque o ser humano precisa pertencer, se sentir fazendo parte de algo. Ora, se eu questiono logo de cara, né, a paternidade e maternidade na minha vida e a importância dela, eu fico mais vazio. Bom,
Se na vida eu conseguir um pai, uma mãe substituta, ok, que bom, que privilégio, não é? Mas não pode esquecer que esse, de onde eu vim, que constituiu todo o meu corpo, todo o meu pensamento, cérebro, tudo veio de alguém chamado, que pode ser chamado João ou Maria. Então, o reconhecimento disso, se é feito de uma forma verdadeira, pode trazer um grande alívio para os filhos, se eles se abstiverem de julgar as pessoas, porque as pessoas são as pessoas. Uma vez eu ouvi uma frase da Fernanda Young, já falecida, mas que era uma filósofa, uma escritora que eu considerava muito brilhante, e ela disse uma frase, né? Olha, nem todo velhinho é bonzinho. E eu traduzi isso para um adulto que seja pai ou mãe, e eu reitero, nem todo pai e mãe nesses papéis são bonzinhos. Por quê? Eles erram, eles acertam, eles negligenciam, eles são super cuidadores. Eles têm uma porção de características que vêm da pessoa que eles são e da vivência que eles trazem. E muitas vezes o que acontece é que é dito assim: ah, eu fui criado assim, estou fazendo porque deu certo comigo. Ora, claro que não é isso, né? O que dá certo com alguém não quer dizer que vai dar certo com outro alguém. Ah, mas é porque eu só hoje ouvi uma dessas publicações de Facebook dizendo, falando sobre isso, né? Sobre a mãe. Boa noite, Lidiane. A mãe, né? Que por ter tido aquela experiência, 9 meses com aquele bebê, naquele contato tão íntimo, quer continuar a vida inteira legislando, controlando aquele ser que ela fez ali com ela durante 9 meses. E ela quer continuar isso a vida inteira. Ou seja, eu costumo dizer, essa mãe não atualizou a versão, né? Porque esses filhos crescem, esses filhos mostram a personalidade que eles têm e são pessoas distintas. E existe uma individualidade ali que é para além de ser meu filho. E, eu criei meus filhos para o mundo. Grande mentira. A maior parte dessas mães não desapegou, não saiu da relação de codependência. Eu falo isso pela minha experiência no consultório. Porque é isso, porque para você considerar que aquele filho vai para o mundo, por exemplo, né, você tem que considerar que ele não é sua propriedade, que você não é a pessoa que sabe o que é melhor para ele. Então, esses, esses detalhes interferem na nossa vida cotidiana para sempre, nesse mundo adulto. Se eu fui mais superprotegido, se eu fui menos superprotegido, se eu fui de verdade, né, orientado na vida para uma forma independente de pensar, de sentir e de agir, né? Fica mais confortável a relação na família, porque ela fica uma relação em que não há um endeusamento, não há o herói, porque o herói faz parte do papel, mas o anti-herói também faz parte do papel. Quando o pai restringe, quando o pai chama atenção, quando o pai diz está errado, quando a mãe faz isso. Então, aceitar no coração esses seres, pai e mãe, como eles são. Bom, na doutrina espírita existe, porque é reencarnacionista, em outras religiões que acreditam na reencarnação, existe aquela concepção que você tem os filhos que foram outros parentes nas outras encarnações que você teve e que vieram nessa como seus filhos.
Nada contra a ideia, não é? Mas essa ideia de que veio e agora é meu inimigo, sabe? Se eu não resolver isso com ele nessa encarnação, na próxima vai voltar tudo igual, ou pior, né? Porque ele virá da minha família, aí como tendo um papel diferente e que pode não ser tão bom, eu quero sair dessa visão, não é? Porque, embora eu acredite na reencarnação, esse determinismo, não é, de que se foi ruim lá, veio aqui para espiar nessa encarnação, nessa vida, não é? E não está conseguindo, e aí todos são punidos. Não, peraí, não existe. Deus não pune, né? Nenhum Deus pune. Um Deus búdico não pune, o Deus da Igreja Católica não pune, de qualquer religião que vocês queiram. Não existe um Deus, um poder superior, que tenha esse poder e que queira também punir. Não existe, né? Então, é o que nós temos que construir aqui, nessa vida, não é? Com a proteção, ok, do Deus que vocês quiserem. Eu não tenho religião, mas não tem problema nenhum, porque eu tenho um Deus, né? Mas cada um dá o nome que achar melhor. Mas é importante a gente saber que não há punição. Por exemplo, quando eu vejo as mães sofridas de adictos de drogas, elas se sentem punidas, porque aquele filho não deu aquele resultado que ela gostaria que ele tivesse dado. Assim também outros filhos, não é? Os filhos que cometem coisas mais graves, enfim. Quem cometeu foi a pessoa. Meu filho é meu filho. Eu tinha uma experiência de infância que eu vou compartilhar com vocês. Eu morava perto da penitenciária Lemos de Brito, aqui no Estácio, no Rio de Janeiro. Aliás, estamos falando do Rio de Janeiro. E eu era criança, eu tinha que passar por ali, e eu via aquela fila interminável na época, mulheres com panelas, sabe? Ali naquele sol escaldante, aquela fila imensa, e aquilo sempre me intrigou, não é? Porque eu perguntava para minha mãe, quem são aquelas mulheres? Aquelas mulheres são as mães, as mulheres, as esposas, as filhas, as irmãs dos indivíduos que estão presos. E me chamava a atenção por que aquelas mulheres continuavam fazendo aquilo por indivíduos que estavam presos por terem cometido crimes, né? E é claro que isso desvendou para mim claramente, né, que o papel e a pessoa são diferentes do sistema familiar. Precisam ser olhados de forma diferente. Se eu acabar esse conversando de hoje levando vocês a questionarem o papel de vocês no sistema familiar de vocês e separando as pessoas dos papéis, eu vou me dar por muito satisfeita. Porque essa indagação que eu fiz, eu era criança, garota e tal, mas ela me acompanha até hoje, né? E nós temos muitos exemplos, né, atualizados, lógico. Estou falando uma vivência minha, mas muitos exemplos atualizados que a gente vê nas televisões, nos documentários, nos filmes, né, de entrega máxima desses familiares, não é, aos seus entes queridos do seu sistema familiar, independente do crime que eles tenham cometido. Então, separar uma coisa da outra, o papel da pessoa, o joio do trigo. Por quê? Se eu preservo um pai e uma mãe em meu coração, eu fico para sempre abastecida. Se eles não foram bons e eu consigo fazer um trabalho de separação da pessoa do papel, né? E, de fato, entrar num caminho de gratidão, de amor e até muitas vezes de perdão,
eu fico melhor. Por quê? Eu sei a que pertenço. Ah, poderia ter sido melhor. Eu ouço isso na clínica direto, né? Poderia ter sido melhor, né, Ana? Foi ruim, sabe? Deu ruim. Não era uma pessoa legal. Quando o indivíduo consegue separar, né? Não era uma pessoa legal. Eu não admiro pessoas que não são legais, né? Sim, ok, tudo bem. Mas preserva o seu pai dentro de você, para você não ficar sozinho. Porque esse sozinho aí que eu quero falar é da sensação de rejeição e abandono, de me sentir sozinho. Tal como acontece no luto, não é? De alguém do meu sistema familiar. Aquela pessoa não volta mais. Se aquela pessoa não volta mais, eu ainda tenho algo a guardar dela. O bom e o ruim. Sabe, porque senão tem aquelas pessoas que só porque não estão mais conosco são idealizadas, né, e idolatradas, o que é fora da realidade. Em algum momento eu vou perceber que eu não estou falando da realidade, né? Eu estou só trabalhando na minha fantasia idealizada daquele familiar meu. Eu não estou trabalhando com dados da realidade, porque não era uma pessoa tão boa assim, exemplo, não é? Eu estou falando de pai e mãe, mas posso falar de irmãos, não é? E eu quero ficar só nessa família mais restrita, porque primos, tios e tal é mais complexo e vai esgotar o nosso tema aqui, que não é esse. É onde eu me coloco, qual o melhor lugar para mim nos relacionamentos familiares. E é disso que nós estamos falando. O que é melhor para mim? Ter um pai endeusado, mas que não foi tão bom, não é? Ou saber que o João tinha as questões dele e tem ele, meu pai, no meu coração. Ah, mas ele não foi um pai bom porque ele me abandonou. Sim, mas você já começa devendo a vida a ele. Essa é a real. E essa dívida da vida é uma dívida muito importante, grave e séria, não é? Porque só está sentado aqui falando da mãe, porque a mãe é isso, aquilo outro, ele usa droga, porque tem um corpo que está sentado aqui na minha frente, né? Que foi feito por aquela mesma pessoa. Eu quero falar especificamente do perdão e do desculpar um familiar. Né? Às vezes, para eu me sentir dentro do meu sistema, eu preciso perdoar um familiar, né? Dar a ele um lugar, mas com muita clareza. Olha, nesse lugar, como mãe, você foi péssima para mim, mas como pessoa você foi legal. Não, ao contrário. Como pessoa, você tentou ou não tentou. Mas a mãe eu vou preservar dentro de mim, vou agradecer para sempre. Porque senão não estaria sentada aqui falando com vocês. Então, esses lugares que eu posso ocupar no sistema familiar podem fazer toda a diferença entre saúde e doença. Ter uma postura mais saudável, mais feliz e mais leve dentro do meu sistema familiar. E com isso me sentir mais ordenada, mais concatenada e mais pertencente. Seja o sistema familiar melhor ou pior, não importa. Aqui nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo como você se sente naquele lugar. Agora, se aquele lugar, boa noite a Cris, se aquele lugar não é confortável para mim, não é bom, eu saio do lugar. Eu posso me desconectar daquele lugar. Eu posso fazer um esforço. E o esforço é separando a pessoa do papel. Entende? Então, aí, quando eu separo, eu vejo nitidamente
que aquele pai não foi um pai bom, não foi uma pessoa legal, porque fazia, prendia, arrebentava, né? Mas ainda assim era papai. Também quero fazer uma observação aqui, que é pertinente à constelação e que faz toda a diferença na hora que você vê o adulto mais sadio e menos sadio. Diz respeito a você entender que aquela pessoa que você está convivendo ali, né, ela pertence ao mesmo sistema que você. Então, você tem uma participação grande nesse relacionamento. Como eu vou me relacionar? Como é que eu quero me posicionar diante daquela pessoa ou daquela outra pessoa, dentro do relacionamento familiar? Porque isso é um bumerangue. Vai e volta, não é? E quanto mais ódio, raiva, ressentimento eu envio, é isso que tem devolvido para mim. Acontece isso nas famílias. E a gente, às vezes, não se dá conta de que isso nos deixa sem um lugar, principalmente. O ser humano quer ter um lugar, o lugar dele. Que lugar é esse? É o lugar da individualidade. Ser respeitado com suas qualidades, com os seus defeitos, com os seus problemas, mas ser respeitado. Né? Porque esse respeito passa por um negócio interessante, que é ser visto. Nós queremos ser vistos, queremos ser considerados presentes naquele contexto. Então, como é que eu quero ser vista dentro do meu núcleo familiar? E o que eu posso fazer? Ah, tá bom? Ok, perfeito. Mas se não tá bom, eu posso mudar. E eu posso mudar usando muitos artifícios. Às vezes, e muitas das vezes, nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Não conseguimos, porque é insuficiente, nós precisamos de suporte. As psicoterapias entram aí como suporte? Com certeza. As religiões podem entrar aí como suporte? Com certeza, desde que nós não atribuamos, né, àqueles grandes da nossa família papéis sagrados. E aí ficamos lidando na fantasia do herói, do grande demais e meu herói. E ninguém é só bom, ou ninguém é só mal. Mas não podemos ficar no terreno da idealização, né, do bom. Né? E principalmente, é interessante, me chama a atenção quando um pai diz assim, e já tive isso no meu consultório, também são muitos anos de experiência, né? É tipo, eu bato porque eu apanhei e olha no que eu me tornei, olha como eu sou legal, olha como eu fiquei bom. E eu vou fazer a mesma coisa com meu filho. Ora, doce engano, né? Doce engano. Porque o que deu certo para uma pessoa não dá certo para outra. No mínimo, eu não quero falar de violência ou não violência, eu quero dizer que para cada ser humano, uma forma de lidar. E quando esses pais e essas mães, heróis, super poderosos, julgando que já sabem tudo que vai ser melhor para aquele filho, atuam em cima dessa visão que eles têm, é uma coisa muito míope. Porque a grande sacada é quem é aquele indivíduo ali. Quem é? Essa curiosidade em descobrir de verdade quem é aquele indivíduo ali para mim. E como eu, depois de eu descobrir quem é para mim, como eu me coloco diante dele, não é? E quando eu me coloco diante dele como um pequeno, sou um pequeno, só um pequeno, sem uma característica individual visível, ou seja, qualidades, defeitos e tal, para tudo que nós somos na nossa personalidade,
eu fico sem lugar. E ficar sem lugar é muito ruim. É como ser um morador de rua. Mesmo que a minha casa seja instalada, mesmo que as pessoas estejam vivas, né, estejam fazendo almoço no domingo para os pais, mesmo que tudo isso esteja acontecendo, é onde eu me coloco. O que eu quero dizer aqui para vocês é que dá tempo de, vou usar uma expressão que todo mundo está usando, que é ressignificar esses relacionamentos familiares. Dá tempo e é possível. Sabem quando é que fica mais fácil? Quando eu começo uma descoberta de mim mesmo. E aqui é uma escola de buscadores, escola exemplo vivo de buscadores, pessoas que estão em busca dos seus crescimentos, dos seus desenvolvimentos. Então, se eu continuo querendo descobrir em mim e fazendo isso de uma forma legítima, verdadeira, amplia a minha visão sobre o outro. Quando eu aponto para mim, não é? Fica mais fácil de não ficar apontando para o outro com o dedo vazio, sabe? Em cima de preconceitos, em cima de ideias que são só minhas. Quando eu me identifico, eu me melhoro, eu começo a perceber mais meus pontos fortes e fracos, eu também expando a minha visão sobre o outro, para ampliando essa visão, vendo o outro como ele é. Então, experimente uma vez só olhar para um grande da sua família, aí pode ser avó, o que vocês quiserem, né? E separar, né? Ele, a pessoa, ela do papel que ela desempenha. Experimentem só uma vez fazer isso, mas fazer isso com grandeza, porque não é ser juiz do parente. Não estou falando disso. Ficar criticando o parente para descobrir quais são os defeitos dele. Apenas aquelas questões que incomodam você, te incomodam, né? Mexem com você, te sensibilizam. Porque essas questões, elas podem ser aprimoradas, podem ser melhoradas. Oi, querida, quanto tempo? Seja bem-vinda, Lê. Seja bem-vinda. Então, o melhor lugar para mim na minha família, no meu relacionamento familiar, é aquele em que eu fico como? Eu fico íntegro na minha individualidade, eu me sinto respeitado, eu me sinto visto e ouvido, não é? Eu não me sinto julgado com a lei mais dura, eu não me sinto, sabe, vivendo nenhum tipo de preconceito, que é péssimo, não é? Portanto, eu me sinto querido dentro daquele contexto. E ser respeitado é o mínimo que uma pessoa tem que pedir dentro do contexto familiar. Porque no mundo externo, o respeito ele é todo relativo. Por quê? Porque muitas vezes o afetivo não está ali atuando. Mas na família é diferente, muito diferente. Então essa é a família que eu vou carregar até morrer. É ela dentro de mim. Então, na rua, no mundo, né, no mundano, as pessoas podem gostar mais de mim ou não. Podem me ver melhor ou não, podem me ouvir. Aliás, falar de escuta, não é? Porque a escuta é fundamental. Escutar a si mesmo é escutar o outro, não é? Escutar, dois ouvidos, dois olhos, uma boca. Então, antes de falar tudo que você já sabe sobre o outro, questione se você ouviu, está ouvindo o outro, como ele quer ser ouvido ou merece ser ouvido. Então, isso faz toda a diferença. Melhorar a nossa escuta do outro dentro do ambiente familiar.
Porque é interessante, vejam só, no trabalho, essa escuta ela é meio que obrigatória. Vai ter que ouvir de qualquer jeito, porque você paga para isso e trabalha aqui dentro. No entanto, na família, às vezes a gente incorre nesse erro de não ouvir. Não ouvir. Muitas vezes não falar também. Muitas vezes não ver. Mas não ouvir é muito ruim. É para além de não ver. E não falar deveria ter uma cruz aqui na boca, porque se não ouve, não fale. Não é? Então, muitos relacionamentos familiares são prejudicados por péssimas escutas dos grandes e dos pequenos, de todos. Não é? E quando eu digo grandes e pequenos, é porque na constelação tem os grandes aqui e tem os pequenos, tipo eu e vocês, que temos grandes, não é? Então, saber escutar, melhorar isso. Eu, no outro dia, ouvi um poema recitado daqui a pouco, pela Leila Pinheiro. É um poema, acho que não sei se é Drummond de Andrade. Se chama Escutatória. Eu vou botar aqui, porque é um primor. Fala disso que eu estou falando agora, escutatória. É um primor esse poema, não é? Sugiro que vocês botem lá no Google e façam. Eu ouvi na voz da Leila Pinheiro. Maravilhoso, porque nós temos que nos lembrar disso, né? Nós precisamos ficar mais atentos, mais permeáveis, mais sensíveis às informações que o outro quer me dar. No trabalho, eu sou obrigada a fazer isso, senão eu sou mandada embora. Eu sou refratária, eu não estou dentro do clima da organização, enfim, coisas desse gênero. Mas no familiar, a gente esquece. E pode falar qualquer coisa, sabe? Pode falar qualquer coisa. Não é assim. Porque por mais intimidade que você tenha, não é qualquer coisa. Aliás, existe um lema no programa 12 Passos ao qual eu pertenço, que é pode tudo, mas não pode qualquer coisa. E tem que ser o melhor para mim. Por isso que o tema de hoje é qual o melhor lugar para mim no relacionamento familiar. Tudo que eu estou falando aqui são facetas desse tema. E cada um de vocês vai pegar o que for melhor para vocês. O resto vocês deixem aqui. Não é? Se for ouvir, vá ouvir lá no YouTube, se você não ouviu. Se alguém que você precisa, que você sente que precisa, recomendo. Canal Escola Ana Camargo Exemplo Vivo no YouTube. Não é? Porque tem existe material, isso que eu quero dizer, para as pessoas que querem evoluir, para os buscadores de si mesmos, que querem se melhorar. Existem as psicoterapias de valor mais acessível, programas sociais, existe a Irmandade 12 Passos, que eu costumo dizer, bom, bonito e barato, BBB, porque você não paga nada, né? Para chegar num grupo, por exemplo, vou citar então aqui algo que eu tenho um tema, que é a codependência. Eu codependo do outro para ser feliz e viver. Olha, existe um grupo chamado Codependentes Anônimos. Olha que maravilha. Onde você pode sentar, você pode falar, lá não existe aconselhamento, é óbvio, mas existe escuta. Existe também a fala que não é direcionada como conselho, mas como experiência vivida. Então, numa sala de 12 passos, as pessoas se reúnem, todas aquelas que estão ali num grupo de codependentes se sentem codependentes e vão falar das suas experiências. Olha, eu vou pegar daquelas falas o melhor para mim e o resto eu vou deixar lá, porque é a vivência de cada um. Mas não há debate, né? E, acima de tudo, são grupos muito espirituais, mas que não são religiosos. Então, acolhem todos os indivíduos
que estiverem precisando de ouvir outros como ele, né? E aprender com as experiências boas e ruins que aqueles outros tiveram. Eu estou falando do programa 12 Passos, já falei de atendimento psicoterapêutico mais acessível, atendimento psicoterapêutico, enfim, de todas as formas. Posso falar das religiões também, não é? Porque muito da solidão humana acaba sendo extravasado dentro dos movimentos religiosos. Bastamos a gente vê o crescimento das igrejas pentecostais, né, neopentecostais, porque elas acolhem, não é? Então você não só pertence à igreja, como você canta na igreja, como você... Boa noite, Caroline. Você canta na igreja, você é aceito como é, você tem um social dentro daquele conjunto. Então, é um estágio de aceitação máxima, sendo você como for, diferente de outras práticas religiosas que não têm tanto chamamento, né, ao emocional de alguém. Vocês imaginem uma igreja com 10 mil pessoas, eu costumo sempre dizer isso, 10 mil pessoas ali clamando, 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 não é? E não há milagre ali? Claro que há. Já há o milagre de eu estar sentado ali falando das minhas coisas. Vocês reparem, o pastor lá está falando, mas as pessoas estão falando sozinhas dentro delas, né? E jogando aquilo para o universo, para um poder superior, para um Deus, e clamando. E eu não tenho dúvida que dentro dessa pegada, né, de que o universo escuta, eu também acho que escuta. Não é? Então, o que eu quero deixar hoje aqui para vocês é essa observação, não é? De que é possível, se o meu relacionamento familiar não está bom, eu posso transformar, transmutar esse relacionamento familiar, né, fazer um progresso maior dentro dele, se eu o conhecer bem, se eu conhecer bem esse sistema, não é? E torno a dizer a vocês, se vocês tiverem interesse em continuar esse tema dentro do meu atendimento social, no dia 17 de agosto, às 11h30 da manhã, até às 13h, não é? Lá na Desembargador Isidro 18, no auditório. Não é? Por quê? Lá nós podemos falar desse tema com mais intimidade, talvez, não é um trabalho de grupo terapêutico, mas falar de uma forma mais direcionada e também fazer a constelação com representantes de madeira na parte da manhã. E à tarde, sistema familiar, mas aí com workshop de constelação familiar com representantes vivos. E aí nós podemos trabalhar de forma mais direcionada, tal ou qual relacionamento familiar. Porque qual é o grande objetivo, né, nosso na nossa vida? É ficarmos bem, é ficarmos felizes, é ficarmos saudáveis, não é? Ficarmos com o que é bom e deixarmos para trás também o que não é bom. Né? O fato de eu ter constituído uma família X, como eu trabalho muito com mulheres e, portanto, com abuso, né? Não é porque eu constituí aquela família X que eu tenho que ficar atrelada a ela para a eternidade, né? Sofrendo e não vivendo bem. Não, nós temos o direito de recomeçar, constituímos novas famílias. Tá bom, querida, eu também sinto sua falta. Então, temos nossas famílias, outras famílias, para tentar de novo, porque nós precisamos tentar, não é? Se alguma coisa aqui nessa família que eu constituí não está bom, eu posso tentar melhorar ou simplesmente ir embora, não é? Essa quantidade de feminicídios que nós estamos assistindo são um exemplo dessas famílias que desagregaram, não quero nem dar nome a nada, desagregaram de alguma forma e não está mais boa para aquela pessoa.
Então, o que acontece? Aquilo é prejudicial para mim. Às vezes eu penso que eu vou ficar mais um pouco porque eu vou dar conta, vai melhorar. Mas, sinceramente, como especialista em família, eu digo a vocês, onde existem duas pessoas, as duas têm que querer melhorar, querer fazer um progresso, porque o convívio de pessoas, de individualidades, não é simples, mas é possível melhorar esse convívio. Boa noite, Gabriela. Gabriela, você está entrando agora, mas esse vídeo vai ficar lá no YouTube, agora fica no Instagram, e depois vai lá para o YouTube, tem um menu lá enorme. Essa é a 60ª versão do Conversando, né? Tá bom? Bom, queridos, eu espero ter abordado vários aspectos e espero também que isso possa reverberar em vocês, né? Que isso possa acontecer reverberando em vocês de uma forma que possa ajudar a aumentar a felicidade, né? E nos deixarmos mais leves, nos deixar melhores, mais amorosos, né? Com os nossos familiares, ok? Então, gente, foi isso por hoje, né? Agora temos o dia 17 e o próximo Conversando, eu vou dizer aqui para vocês, aqui no YouTube, será... Onde, Ana Camargo? Será no dia 12, talvez. Mas vocês vão receber um flyer, né? Eu acho que é 12 de setembro, que é uma quinta-feira anterior ao encontro. Tá bom? Então foi isso, gente. Muito obrigada por vocês terem vindo. Saudade, muito amor, é isso também, querida, eu te amo muito. É uma filha que está distante, mas nada distante. Ela está dentro do meu coração. Ela está em Portugal, mas ela está dentro do meu coração. Tá bom? Então, beijos, fiquem bem. Um bom final de semana para todos. Tá bom? Um beijinho. Tchau. Saudades. Pode aparecer, né? Eu acho que você pode aparecer, Alexandre. Tá? Sinto saudade de você também. Gostaria de saber das novas da sua vida, que eu já estou sabendo de quase tudo, mas não foi através de você diretamente. Então podemos marcar esse encontro, né? Aparece lá no dia 17, às 11 horas, né? Aí a gente mata essa saudade. Tá bom? Um beijo, gente. Beijo, Ana Maria. Beijo, Regina. Te amo muito, tá? Fiquem bem.